Paz do Senhor para todos, 14º dia. E hoje nós vamos, enfim, ver Davi assumir aí como rei, né? Todas as tribos de Israel já era dividido por tribo, cada tribo tinha seu lugar. E cada tribo de Israel assumiu, né? Todas as tribos assumiu Davi como rei. E ali, Davi já tinha reinado 3 anos e 7 meses em Hebron. E Davi já tinha 30 anos quando ele começou, né, a ser rei. E 30 e poucos anos ele ficou em Jerusalém, que é a capital, né, já era a capital de Israel. E ali, irmãos, Davi casou mais vezes, teve mais filhos. E teve que enfrentar os filisteus, né? Quando ele foi enfrentar os filisteus, irmãos, ele foi lá e consultou a Deus. Os filisteus foram, né, quando soube que tinha um novo rei, que o rei era Davi, que eles conheciam, eles foram para atacar. E ali o que Davi fez, irmãos, o que eu tenho falado desde o início, desde os primórdios, eu tô falando aqui. Davi sempre consultava a Deus antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando se referia às guerras. E Deus foi lá, autorizou, né? Falou para ele que sim. E orientou ele como fazer. Aí ele foi, fez o que tinha que ser feito e venceu os filisteus. É isso, irmãos. A nossa vida tem que ser o tempo todo consultar Deus. Consultar. Senhor, isso é pessoas com quem eu devo me relacionar em todas as formas. Senhor, esse trabalho aqui me aproxima de ti, porque tem trabalho, irmãos, que você tem que ver um monte de coisa errada. Se você está vivendo isso, não leva fruto de nada errado para tua casa. Ora a Deus e Deus vai arrumar outro lugar para você. Tenha fé. Fala, Senhor, me tira daqui. Tá se envolvendo com pessoas que não... Isso é a coisa mais fácil, você se afastar. Se a pessoa tá te procurando, não dá, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô tendo que ler um livro, tendo que estudar. Fala qualquer coisa que você possa estar fazendo ali. E nunca deixa de consultar a Deus na tua vida. Porque Deus, Ele é tudo. E com a orientação dEle, a gente não dá passo errado não, irmãos. E a principal orientação dEle aqui é a Bíblia. A Bíblia nos ensina todos os caminhos que nós devemos andar. Tudo que nós devemos fazer de certo. E agora, irmãos, indo para o capítulo 5, a gente vai ver falar sobre a arca. Uma das coisas que se fala muito, se prega muito sobre a arca. As pessoas não podiam pôr a mão na arca. Quem cuidava da arca, acho que eram os levitas, os sacerdotes, mas não podiam botar a mão. Por quê? Deus ficava ali dentro da arca, né? Tanto que teve uma passagem aí que levantaram, um monte de gente viu o que tinha dentro da arca e morreu milhões de pessoas. Morreram muitas pessoas. Então, assim, a arca era muito santa. Aí, quando trouxeram a arca que foi para casa de Obed, aquela arca ali fez Obed prosperar muito. Aí Davi foi lá, depois de um tempo, foi buscar a arca de volta. E na volta, Davi vinha dançando, todo mundo se alegrando. Aí os bois se balançaram, a arca balançou. Eu acho que era levita, que cuidava, botou a mão na arca e acabou perdendo a sua vida, né? Porque não podia, gente, a arca era muito santa. Era muito santa, muito, muito, muito. E ele vinha dançando, Davi vinha dançando. Aí Mical viu aquilo ali, repreendeu a Davi, porque ele estava no meio das servas. E chamou a atenção de Davi, braba, e botou como se Davi tivesse se tornado um qualquer, né? E Davi foi expôs para ela que Deus tinha feito ele rei, que Deus amava ele do jeito que ele era e tal. Não. E por causa disso, Mical não pôde ter mais filho. Lá na frente a gente vai ver que Davi quis construir um templo apenas para a arca. E Deus gostou da ideia, mas as coisas da arca eram tão santo, era tão, sabe, minucioso, que as mãos de Davi já tinham tirado a vida de muita gente. E Deus gostou da ideia, mas que fosse para o próximo reinado, né, que seria o de Salomão, seria um reinado de paz. Irmãos, as coisas de Deus, elas são muito puras, irmãos. Não são para qualquer um. Se você está no teu erro,
não coloca a mão nas coisas de Deus. As coisas de Deus são muito puras, são muito sagradas. A gente tem que ter muito cuidado, tomar santa ceia, tudo tem que ser analisado, tudo a gente tem que observar ao nosso redor, irmãos. Hoje está se fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Hoje nós não temos mais a arca como símbolo, né? Hoje a gente vai até a igreja, ora, né? Naquela época não tinha, as igrejas só vieram depois de Jesus. Vai à igreja, ora, mas temos o altar que é sagrado. A casa de Deus, desde o momento que você entra, já é sagrado. E outro caso que é muito comentado, o pessoal dançar dentro das igrejas. Claro que nem todos são realmente pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa parte aí de Davi, você vê, irmãos, a alegria do coração de algumas pessoas é tão grande por servir a Deus, por estar na presença de Deus, que ela dança. Isso não é errado. Normalmente quem faz muito isso são os crentes pentecostais, né? Não é errado, não é. Eu já contei essa história. Certa vez minha mãe estava rodando no altar e eu falei, meu Deus, será que isso é real? Isso, tem muito tempo. Aí, se for verdade, Deus faz minha mãe vir até aqui e falar qualquer coisa comigo quando ela acabar. Aí minha mãe ainda rodando, na hora que eu acabei de pensar, minha mãe veio rodando, tocou em mim e orou. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu falei de quem dança na igreja, irmãos. Porque a gente não tem que falar. A Bíblia vai dizer que Miriam dançou na presença de Deus, que Davi dançou na presença de Deus. Então a alegria do coração daquele, você não pode fazer danças obscenas, dança que agrada ao mundo. Você não pode agora dançar na presença de Deus, irmãos. É essencial, uma forma de você demonstrar a alegria que está dentro do teu coração. Então fica por aqui por hoje e já já a gente volta com mais, tá bom? Beijos!